encontrei Jesus numa festa de Israel, as festas do Antigo Testamento, à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Ah, você deu PM, é sensacional. Como eu tenho dito, nós estamos olhando para as festas do Antigo Testamento e acendendo a luz do Evangelho, a luz do Novo Testamento, para que nós entendamos essas festas no cumprimento delas, no cumprimento maior, tá? Então, o nosso roteiro é este, e nós estamos aqui, poder para o povo. O meu estava fraco, não tem problema. Aula 6, poder para o povo, a festa de Pentecostes, tá bom? Esse é o nosso texto de hoje. E antes de nós lermos do Levítico 23, eu quero fazer uma introdução aqui, recapitulando algumas coisas. Então, fiquem atentos e vamos recapitular algumas coisas, tá? Todas as festas que Deus estabeleceu visavam chamar seu povo do Antigo Testamento a comemorar, a se lembrar das bênçãos de Deus, daquilo que o Senhor já fizera para o povo. Então a festa é, lembrem-se do que foi feito no passado, né? Mas também não só isso, anseiem por algo que virá. Lembrem-se do passado e anseiem por um futuro, algo ainda virá. Então essa é a proposta essas são as propostas das festas do Antigo Testamento. E lembra que eu falei sobre isso? 3 características das festas em Levíticos. A primeira característica eram ciclos, ou seja, repitam isso. O mais claro são os sábados, né? Descansem, a cada 7 dias, 6, descansa 1. Descansem, repetição de um ciclo para ensinar, para renovar compromissos do povo para com Deus. Repetição reafirma as confianças. Repetição nos ensinam, repetições nos ensinam e nos moldam. Nós não estamos aqui todo domingo à toa, isso nos ensina a cada domingo. O que mais? Outra característica, segunda, as reuniões do povo promovem união, unidade, testificam da unidade do povo. Não é à toa que Deus chama o povo para estejam juntos nesse dia, tá? Isso reafirma a unidade do povo. E a terceira característica, essas celebrações são celebrações para se ofertar, né? Deus chama o seu povo não apenas para receber, mas para ofertar a Ele algo e descansar. Nós festejamos ofertando algo ao Senhor. Essas 3 características eram muito visíveis nas festas. E cada uma dessas festas serviam aí como tipo, cada uma servia como tipo ou sombra de algo que viria, mais pleno, mais completo, tá? Então essas festas eram estruturadas em torno do ritmo de 7 sábados, tá? Todas, sem exceção, tinham o objetivo de incentivar Israel a ansiar por um descanso, por algo que seria o ideal. Um descanso, nós vimos lá na primeira aula, no sábado, os sábados traziam isso. Há um modo de vida antes do pecado que é ideal. Anseiem por isso, agora que o pecado entrou, anseiem por isso, tá? Então as 3 primeiras festas, Páscoa, Pães Asmos e Primícias, eram fundamentadas em acontecimentos e celebravam acontecimentos. Então, Páscoa, é claro para nós, né? Era o alicerce das festas. Israel precisava aprender que a própria existência desse povo se baseava unicamente na graça de Deus. Porque eles foram libertos, remidos, escravos redimidos, escravos foram libertos pelo sangue de outro. A Páscoa baseava na graça de Deus. Escravos libertos pela graça de Deus, do sangue de outro. Não foram eles que morreram, mas o sangue de um animal foi colocado ali nas vergas das portas. Pães Asmos ensinava que o povo libertado era o povo agora que deveria deixar o pecado, livre do poder escravizador do Egito, da idolatria, e chamados a viver como santos. Rompam com o passado, lembra? Rompam com o pecado. Pães sem fermento, fermento representava o Egito. Então, Pães Asmos rompam com o passado de vocês. Vocês são nova massa, Paulo disse em 1 Coríntios 5. Vocês são nova massa. Celebrem a festa sem os pães, sem o fermento. Vocês são nova massa.
E as primícias, que foi a última, vivam como presença de um futuro que virá, que trará uma colheita maior. Primícias das evidências de um novo mundo. Primícias, como nós vimos, é uma nova vida. Vocês entrarão na terra, terão uma nova vida na terra, colham os primeiros frutos dessa nova vida, onde vocês estiverem. Tá? Essas 3 comemorações fundamentais apontavam para o ministério terreno de Jesus Cristo. Nós já vimos como elas apontavam para Jesus. Então, olha só esse esquema aqui. Nós temos no dia 14 de Nisan, ou a Bíblia, Páscoa, tá? Redenção, libertação. Dia 15, o dia seguinte à Páscoa, tirem os pães com fermento, tá? Tirem o fermento. No dia seguinte aos pães asmos, celebrem a nova vida, primícias, tá? Só que aí, ainda na primavera, entra uma 4ª festa. Semanas, festa das semanas, ou da colheita, ou lá no Novo Testamento, depois eu vou explicar isso, porque que tem o nome de Pentecostes, mas ali no Antigo Testamento é a festa das semanas, tá? Ou da colheita, é isso. Então, tudo isso, esse esquema aqui apontava para algo que viria, que cumpriria de forma mais plena, seria mais claro isso, mas por enquanto nós temos essas realidades. Páscoa, libertação, pães asmos, retirada do fermento da influência do Egito. Primícias, celebrem a nova vida quando entrarem na terra. 50 dias depois, colham abundantemente o que as primícias já deram como primeiros frutos. Tá bom? Essas são as coisas da primavera. Então, como é que Cristo cumpre isso? Ele morre na Páscoa, como sacrifício expiatório. Ele é o cordeiro que derrama sangue. Ele é a nossa justificação. Nós somos declarados justos no tribunal de Deus por causa do sangue de Jesus, não por qualquer justiça nossa. Ele foi sepultado em qual festa? Pães asmos. O fermento era para ser tirado. Cristo é tirado. Ele é o fermento, ele se tornou fermento por nós. Ele pegou nossos pecados e ele se fez o fermento. Então ele é retirado. Como o fermento era para ser retirado. Ele é a nossa santificação. A sua graça, com a sua graça, ele rompe o controle do pecado em nós. Ele ressuscita em que dia? Primícias, nova vida, ressurreição. Então, as festas de Israel, o que acontece com Jesus na crucificação, sepultamento e ressurreição, não são à toa, estão dentro do calendário judaico, percebe? Tudo isso aponta para ele. Ele ressuscita na festa das primícias. O seu corpo, o seu novo corpo, é o primeiro feixe dos que viriam. Lembra que eu terminei a aula passada com um feixe e uma plantação cheia, né? Uma plantação cheia para ser recolhida. Se Cristo ressuscitou, vocês irão ressuscitar, porque ele é as primícias. É isso que Paulo usa. Ele usa o linguajar da festa para dizer: tenham essa certeza. Ele, como foi primícias, vocês serão. Ressurreição. Então, depois de uma pausa aí de 7 semanas, nós vamos ver, Israel celebraria a próxima festa. A festa retratava a expansão dessa redenção que extrapolava os limites, não só feixes, mas colheita abundante depois de 50 dias. Vamos entrar então na festa. Aqui era apenas uma introdução. Tudo bem? Eu só relembrei o que nós vimos até aqui. Vamos ler lá Levítico 23, 15 a 22. Eu sei que a tua Bíblia talvez não deva fazer uma separação aí editorial entre o 22 e o 23, mas há uma separação aí, há uma nova festa começando no 23, tá? Ainda que não tenha o título dos editores da Bíblia. Levítico 23, 15 a 22. Diz assim, ouça com atenção e acompanhe na sua Bíblia. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Então lembra, festa das primícias, o que o povo tinha que fazer? No dia seguinte ao sábado, o povo traria os feixes.
É aqui que ele começa. Conta a partir desse dia que você levar os feixes, o dia seguinte ao sábado. A partir desse dia, conta 7 semanas. 49 dias. Tá? 16. Até o dia imediato ao 7º sábado. 50. Então você conta 40 e 49. O dia imediato ao 7º sábado é esse o dia. Contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ou cereais ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 efa, 4,5 litros, já traduzindo aqui, de farinha serão, levedados se cozerão. Então coloque fermento nesses pães, não tem problema, é com fermento agora. São primícias ao Senhor. São para o Senhor essas ofertas agora, que ele acabou de dizer, são para o Senhor. Com o pão, oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações. Líquido derramado, isso que é libações. Por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então, ó, pega tudo isso e queima. Tudo é consagrado ao Senhor. Tudo consagre tudo isso ao Senhor. 19. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Isso aqui você, ainda não teremos tempo, mas se você voltar para Levítico 1, 2, 3 e 4, tem toda a prescrição. Ofertas pelo pecado, é assim que faz. Ofertas pacíficas, é assim que faz. Ofertas, assim que faz. Ele só está dando o nome da oferta, o povo já tinha a prescrição da oferta. Tragam isso por oferta pelo pecado, tragam isso por oferta pacífica. 20. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. Aqui o sacerdote vai usar isso para o seu próprio sustento. Tá? Eles eram da tribo de Levi, não tinham terra. Quem sustentava a tribo de Levi eram as ofertas do povo. Então, ofertas levadas ao tabernáculo também sustentavam os sacerdotes. Não só eram ofertas ao Senhor para serem queimadas por inteira, mas também serviam aos sacerdotes. 21, né? No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Qual é o nome disso? Shabat. Não trabalhem. Convocação santa, descanso. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. 22. Quando colherdes a colheita, a messe da vossa terra, não repuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega, da vossa colheita. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou Yahvé, eu sou o Senhor, vosso Deus. E aqui termina a prescrição da festa. Vamos entender então como é esta festa. Tá? Essa festa então, semana ou colheita. Colheita você vê em Êxodo 23, você está lá, festa da colheita. É outro nome para a festa das semanas. Tá? Era uma celebração da colheita, aqui especialmente da cevada e do trigo, que concluía uma comemoração iniciada nas primícias. Então lembra que a prescrição é: no dia da festa das primícias, a partir do dia das primícias, conta 49, 7 sábados. Então, uma está ligada à outra. O início de uma fundamenta a contagem para a outra, ok? As duas festas então eram ligadas de modo inseparável, uma à outra. Como a festa dos pães asmos era ligada à Páscoa. No dia seguinte da Páscoa, os pães asmos, tá? As primícias eram o início da colheita. Então lembra lá quando o ramo de trigo ou de cevada eram verdes e começava a ficar douradinho, já colhe o primeiro, leva para o sacerdote. Primícias, são os primeiros frutos. E o final da colheita é a festa das semanas, a festa da colheita aqui. Ela só passou a ser observada, portanto, quando? No deserto? Não, quando o povo entrou na terra. Assim como as primícias, porque até lá era uma prescrição. Não, mas o povo mesmo não vivia mais do pecuário, porque não tinha uma terra, não tinha como. Até lá o povo vivia do maná. Deus sustentava o povo, exatamente.
Quando o povo entra na terra, agora vocês têm uma terra para plantar, a nova vida. Vocês têm uma nova vida. Os primeiros feixes são para o Senhor dessa nova vida. E a colheita também, vai ter uma oferta para o Senhor de uma colheita abundante. Então era para se contar 7 semanas a partir da festa das primícias. Com o tempo, o judeu começou a chamar de Páscoa as 3 festas. Páscoa, pães asmos e primícia. Então, isso virou Páscoa. Né? Ou então pães asmos. Lucas, quando ele escreve, fala a festa dos pães asmos, que é a Páscoa. Ele escreve assim. Então virou um nome só, uma coisa só. Então conta-se 7 semanas a partir das primícias, o dia imediato ao sábado. E nesse tempo de espera, estudando sobre isso, tornou-se uma tradição os pais ensinando aos filhos, como sempre, né? O pai judeu era impressionante, né? Ele não só ensinava a lei, ele ensinava com alguma encenação. O pai era muito diligente em ensinar o filho sobre as festas. Então, os pais ensinavam os filhos sobre uma expectativa de uma colheita boa que vai chegar. Filho, vamos contando aí, ó, 49 agora. Vai chegar a colheita, vai chegar, tem uma expectativa por uma abundância. Os primeiros feixes já foram dados. Vamos contar agora, tá? Com o passar do tempo, curioso isso, olha só. O judeu começou a usar o Salmo 67. Por quê? Porque tem 7 versículos, mas aqui o que mais importa tinham 49 palavras em hebraico. Olha aí no Salmo 67. Tornou-se o Salmo da espera para a festa das semanas. Enquanto o povo esperava, diariamente o Salmo 67 era lido, porque, tudo bem, aqui ele tem 7 versículos, originalmente não tinham versículos, mas tinham, na língua hebraica, você tem um ritmo de escrita, que foi assim que os tradutores aqui basearam para colocar os versículos no ritmo da escrita, nos verbos. Mas veja lá o Salmo 67, mas principalmente porque ele tinha 49 palavras em hebraico, tá? Hebraico é uma língua muito rápida. Uma palavra já diz muita coisa, né? Então eles tinham que ser curtos, porque custava caro escrever, né? Então olha só, Salmo 67, tornou-se o Salmo da espera. Olha o tema desse Salmo, gente, olha só. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, os gentios, pois julgas os povos com equidade, e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Olha aqui agora, a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Esse salmo era o salmo da espera nos 49 dias. Tornou-se a tradição judaica. Se você pudesse me dizer qual é a palavra que mais se repete aí, ou qual é o assunto que mais se repete aí? Oi? Ainda não. Uma palavra aí que se repete muito, uma ideia que se repete muito aí. Povos, nações, gentes, não tem muito isso aí? Calma que a gente vai chegar lá. Olha que salmo para esperar uma colheita. E dizendo, louvem-te os povos, as gentes, as nações, né? A terra deu o seu fruto. Então, ele era recitado a cada dia e acrescentava um simbolismo aí, tá? A conclusão confiante aqui lembrava que Israel, a vida de Israel possuía um propósito, além de si. Abençoe-nos, ó Deus, e todas as nações temerão ao Senhor. Abençoe-nos, Israel, e as nações vão colher alguma coisa dessa bênção a nós. Hã? Amém? Pegou? Pegou aí? Calma que vai chegar em Atos 2 já, né? Alguém comigo aí? Então, depois da contagem, da espera, enfim, chegava o dia da festa de Pentecostes, ou ainda não, da semana, né? Da colheita, que era o encerramento da colheita do trigo. Então, olha só,
Foi aqui, eu não passei, né? Só fui falando, tá? Salmo 67, depois da contagem, o dia da festa chegar. Então, olha só a estrutura aqui. Como é que era a festa? Esse dia era uma santa convocação, lembra? Não façam nada, não trabalhem neste dia. A comunidade inteira devia se alegrar com as boas dádivas, com a colheita que Deus deu a eles, e representando o que as primícias começaram a representar, chegou a colheita, né? Israel então apresentava as suas porções de uma farta colheita, que eram exatamente ali, as novas ofertas, tá? Então, como é que era essa festa? Quando Israel entra na terra, façam isso quando entrarem na terra, porque era 50 dias depois das primícias, vocês já estão na terra. Final da colheita. O que o judeu tinha que fazer? Então ele tinha lá que levar uma nova oferta de cereais, 2 pães levedados, feitos com a melhor farinha, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, um novilho, 2 carneiros e um bode. É muito mais ou menos do que as primícias? É muito mais, não é? 7, por quê? É de abundância, vocês estão agora colhendo. A representação desse monte de sacrifício é: olha, o Senhor está dando a vocês o que vocês precisam, então ofereçam com abundância também, tá? Era uma festa de um dia só, não era uma festa como o pãezado, que eram de 7 dias, era um dia só aqui, e como eu disse, os sacrifícios e ofertas eram em maior quantidade, tá? A oferta de manjares era os cereais frescos, nova oferta de manjares, preparados com 2 pães ali, abundância da nova terra que emana leite e mel, né? E os pães eram acompanhados dos holocaustos aí, queimados com os animais. Representava de novo a abundância consagrada ao Senhor. O que você recebeu em abundância, consagre ao Senhor. Deus também, como nós vemos, estipulou a lei da respiga lá, lembra? Não colham tudo. Se cair alguma coisa, deixa. É para a viúva, o órfão e o estrangeiro, para aqueles que não têm o que ofertar, aqueles que não têm terra, que eles não passem necessidade. Deus faz justiça ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. Então Deus assegura que, independentemente da condição econômica, social, pessoas se beneficiariam da colheita, inclusive estrangeiros, inclusive os estrangeiros, tá? Ruth é um grande exemplo, né? Ruth foi colher as espigas de Boaz, é um grande exemplo de uma estrangeira que se beneficiou. Tem um motivo especial para Deus requerer tanto sacrifício de animais? Então, ali você tem que ter oferta pelo pecado, reconheça-se pecador, sustente os sacerdotes. Levítico 1, 2, 3, 4, ali tem as prescrições para as ofertas pacíficas pelo pecado. Seria interessante, não temos tempo aqui, de você voltar à leitura, Levíticos de 1 a 4, para você entender por que oferta pelo pecado, por que oferta pacífica. Eu digo a morte do animal, porque aí tu lê assim por cima, são 7 cordeiros, é um novilho, mas é a morte de um animal. Sempre que tem sangue, aí tem substituição, tem a ideia de... Aí a gente sabe o final, a gente sabe o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Mas na prática ali, tem algum motivo especial então, para Deus requerer tanto isso animal? Está ensinando o povo, ensinando cada vez mais o povo que a morte de outro concede a vocês vida, concede a vocês o que vocês têm recebido. A morte de outro concede a vocês essa situação. Vocês não são vocês que estão morrendo. Isso está ensinando o tempo todo. Imagina você vendo muito sangue, muito sangue. O Senhor se agrada desses sacrifícios de sangue. Eu penso que, claro, está relacionado aqui com uma abundância. A colheita chegou, uma abundante colheita. Então tragam sacrifícios representando também a abundância da colheita. Vai ter muito sangue também, porque a gente vem adorar e ofertar, mas somos pecadores. Nunca se esqueçam disso, vocês são pecadores. Para estarem em minha presença, aceitáveis, até as suas ofertas que eu dou, vocês trazem para mim e eu as aceito mediante sangue. Isso está ensinando o povo do Antigo Testamento o tempo todo. O sangue é quem nos faz ser aceitos diante de Deus.
Então penso que parte da resposta é essa. Um motivo especial Deus não revelou. Eu quero dessa forma. Ele não revelou. Precisamos ler Levítico de 1 a 4 lá. Não sei te dizer agora de bate-pronto, tá? Mas a ideia é sangue para ser aceito. Só por meio do sangue. Então você tem abundância de colheita, uma abundância de ofertas. Sempre com sangue também. Para vocês serem aceitos na minha presença. Até para suas ofertas serem aceitas. Nós só estamos aqui cantando ao Senhor. O Senhor só recebe o nosso louvor por causa de sangue, gente. Né? Tem aquele cântico: quando entra em tua presença pelas portas do louvor. Não, a gente entra pela presença pelo sangue de Jesus. A gente entra no sangue, pelo sangue de Jesus, e a gente entra na presença de Deus. Ele só aceita os nossos cânticos, nossa adoração, por causa do sangue do Cordeiro, sem defeito. Isso ensinou o povo o tempo todo, ano após ano, sábado após sábado. Sangue relacionado à aceitação. Ok? Eliseu depois passou. O cordeiro sem o é especificamente pelo pecado? Isso, você tem as ofertas pelo pecado descritas lá em Levítico, mas isso traz a ideia de ele foi o nosso libertador. Isso traz a ideia do Egito, o cordeiro sem defeito. Para tentar tocar o povo ao tanto de sangue derramado por causa do pecado de vocês. Vamos pecar menos que vai sair. Sempre tem um chamado a sangue substituto. Sempre tem esse ensino, substituição. Alguém está morrendo, levando sobre si representativamente o seu pecado, apontando sempre para o Cordeiro de Deus, o Messias. Eu vou fazer matemática só da coisa. Se 500 clãs forem para Jerusalém na festa de Pentecostes, nós temos 5.500 cordeiros, novilhos, carneiros e bodes. Não dá 500 famílias. 500 famílias. Então, olha que pouco, abaixo. Não dá para o sacerdote matar todos eles no mesmo dia. Sem dúvida. Então, a gente vai pensar assim em abundância e em sustento. Porque não tinha geladeira também. Com certeza. O que sobrava, não só mas para os pobres também, o sustento para os levitas. Então, acho que assim, é olhar para esta festa como a abundância vinda e também a abundância permaneceria na casa do Senhor. Eles não matariam todos de uma vez, isso seria um processo bem longo. E aí os sacerdotes e os levitas iam se beneficiar com isso no presente. Eles têm alimento por um bom tempo. Eles se beneficiavam com muito alimento para eles. O povo está sendo sustentado pelas ofertas. É sempre o coletivo sendo beneficiado aqui. O povo, os pobres e os sacerdotes sendo beneficiados. Ok? Eu acho que a gente tem, hoje, em 2005, no Brasil, a gente tem uma ideia desse sangue todo muito estranho, né? Você ficar matando animal. Não é uma... Nada agradável. Não é nada agradável. Não é nada assim... Por que fazer tanta maldade? Não é nada pacífico, né? Não parece que não é nada bom. É muita violência, aquela sangueira. Eu acho... A gente estranha isso, porque estamos numa cultura completamente diferente daquela época e daquele lugar. Mas isso, veja, isso é estranho. A gente aceita, entende. Mas não deixa. Porque Deus estava ensinando sobre sangue. Isso para nós tem muito valor, irmãos. Sangue derramado tem muito valor para nós. Quem nos ensinou isso foi no Antigo Testamento. E que o povo judeu deveria ver isso. Aí vem alguém que diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele derrama sangue. Por que não fizeram a conexão, né? Paulo fala: eu queria ser maldito para que eles entendessem isso. É ele. Foi tão didático por tanto tempo. Por tantos anos, derramamento de sangue para vocês estarem na minha presença. Por tantos anos. Mostrando o sangue aí, então, quando Caim ofertou lá para Deus, não tem nada a ver com... Esse texto é um pouco difícil porque o texto diz: Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. O que vem primeiro? Primeiro, Caim. Tinha alguma coisa em Caim, talvez no senso de mérito, a gente não sabe, mas o desagrado primeiro foi da pessoa de Caim. Provavelmente ele não foi com um espírito humilde. Aí a gente vai conjecturar, mas não é, Deus não se agradou da oferta, é primeiro de Caim e de sua oferta. O texto fala isso. Mas em Romanos, quando ele vai falar disso, de Caim, ele fala
fala que Deus escolheu. Isso é Esaú e Jacó. Ah, é verdade, desculpa. Zaqueu, desce da árvore, então os leões vão te comer na cova, né? É isso aí, a gente confundiu, não tem problema não. Vamos lá, então essa festa aqui não está associada a um acontecimento pontual, como por exemplo a Páscoa estava, né? Libertação do Egito, né? Ela estava associada à provisão de Deus na terra onde eles estavam, né? Uma terra rica que emana leite e mel, sem dúvida para onde o israelita tinha que olhar e falar: olha o que Deus nos deu, olha quanta fartura Deus nos deu. E era uma declaração de que o Deus de Israel não era o Baal. Lembra? Eles estão numa terra onde tinham cananeus que adoravam Baal, porque Baal era o pretenso, o falso Deus da chuva. Era Baal que dava a condição de colher. Aqui, Deus está dizendo: eu sou o Deus de vocês. Tá? Confia em mim. Eu colho os primeiros feixes confiando que a colheita virá. Eu não sou o Baal. Essa questão de colheita tem muito a ver com a terra onde eles estão e com os povos ao redor que influenciavam. Só que o povo antigo em Juízes que perdeu isso de vista, né? É o Senhor que nos dá a colheita. É o nosso Deus, é o Deus que nos trouxe até aqui. É o nosso Deus que cuida de nós, não é Baal. E com o passar do tempo, as tradições em torno dessa festa começaram a assumir um caráter novo. Tá? Alguns pontos aqui. No final do Antigo Testamento, as duas mudanças importantes foram vistas nesta festa. Primeiro, o nome passou para Pentecostes. Isso é uma palavra grega. Pentecostos é uma palavra grega. Então veio depois do mundo grego dominar ali a região, e depois naquele período intertestamentário começa a dar o nome de Pentecostes para essa festa, por causa da língua grega, que dominou aquele cenário mundial ali. Então, o que significa Pentecostes? 50 dias, tá? Ou 50º dia. E a segunda mudança é uma tradição rabínica entendeu que vamos comemorar essa festa vinculada à entrega da lei no Sinai. Depois da saída do Egito, a entrega da lei no Sinai, vamos vincular essa festa a esse período entre a Páscoa e a entrega. Então a entrega da lei no Sinai foi vinculada à festa de Pentecostes nesse período aí de tradição rabínica, né? 50 dias, aí eles fizeram os cálculos. O texto de Êxodo 19:1 fala que foram 3 meses. Mas aí, sabinos fizeram cálculos, veja, questão de tradição, tá? E definiram que vamos usar esta festa também para nos lembrar da entrega da lei após a saída do Egito. Qual foi o evento curioso ou marcante que aconteceu após a saída? A entrega da lei. Então vamos esperar, nós vamos comemorar essa festa como também há uma tradição de entrega da lei no Sinai. A saída de Gósen no Egito até o Monte Sinai são 450 quilômetros. Qualquer coisa entre 40 e 50 dias a pé. Então, alguns cálculos foram feitos assim, tá? Alguns cálculos rabínicos de tradição. Então, associaram a festa à entrega da lei, tá? E nessa entrega, Êxodo 19 está relatado isso. O que teve ali? O povo ficou com medo, teve raios, teve barulho, teve manifestações sobrenaturais ali, a ponto do povo pedir para Moisés falar com Deus, o povo ficou com medo ali. Só Moisés poderia subir ao monte, o povo deveria se preparar em arrependimento e em santidade para receber a lei. Então os rabinos chamaram esse período de espera pela dádiva, lembrando da entrega da lei, tá? Para os rabinos, então, a dádiva era a Torá, os mandamentos de Deus, a lei de Deus. E então, o que eles faziam nessa espera era: santifiquem-se, arrependam-se, uma chamada ao arrependimento do povo. Durante esses 50 dias, com o passar do tempo, além do Salmo 67, tornou-se mais costumeiro também Israel orar e meditar no Salmo 119.
o salmo gigante, não é? Mas que fala de quê? Da lei, da beleza da lei. Então muitos memorizavam até o Salmo 119, olha aí, gente, a gente é muito fraco, né? Esperando pela dádiva, né? Então o Salmo 67 trazia a ideia da colheita, o Senhor nos deu o fruto, e o Salmo 119, a espera pela lei. Só uma curiosidade, enquanto o povo estava esperando, eles estavam lá fazendo bezerro de ouro. Pois é, o povo, enquanto estava esperando a lei, o povo fez o bezerro de ouro. Uma idolatria absurda. Então o povo era chamado ao arrependimento nesse período. Tornou-se tradição. Meditem no Salmo 119, decorem e consagrem-se a Deus, porque chegará, estamos numa expectativa de uma entrega. Tudo isso arma o palco para quê, gente? Por uma colheita diferente que chega em Atos 2. Então veja, você tem no Antigo Testamento uma espera por algo que virá, uma colheita abundante. Você tem uma tradição que traz o Salmo 67, louvem-te os povos, ó Deus, as nações, abençoa-nos, ó Deus, Deus nos deu os frutos, as nações se beneficiam com isso. E você tem uma tradição que diz, a lei vai ser entregue, então vamos nos preparar para receber a lei, meditando na entrega da lei. Então vem uma colheita diferente. Então como as três festas da primavera, as três anteriores a ela, Pentecostes era uma festa que celebrava ou representava também a redenção. Está dentro da história da redenção. Que parte da redenção essa festa nos traz? Nós vimos que a Páscoa é libertação, pães asmos é tira o fermento, santificação, não tirem a influência do pecado, primícias é nova vida. Percebe? Tudo isso está no guarda-chuva da redenção, a história da salvação. E agora vem essa festa, colheita. Havia se tornado claro então que a entrega da Torá não era a última dádiva pela qual o povo deveria esperar. Na única menção do Novo Testamento, a festa de Pentecostes, esse fato está no livro de Atos. Então, antes de Atos 2, olha lá em Atos 1. O que eu quero que a gente veja agora é por que o que aconteceu em Atos 2 aconteceu na festa de Pentecostes. O pano de fundo já foi dado a nós. Que festa era essa? Nós não podemos ler Atos 2 sem um pano de fundo judaico da festa de Pentecostes. Leia Atos 2 agora sabendo o que se fazia nessa festa. Era a festa da colheita. O povo meditava na lei, o povo esperava, tinha uma expectativa de uma dádiva maior. Tudo isso está na mente de um judeu. Então quando a gente fala aqui, João 4, Jesus fala lá para os discípulos, depois da mulher samaritana ter voltado, eles falam para eles, os campos já estão brancos para a colheita. A primícia já foi colhida, que era a mulher samaritana. O que veio depois dela? Veio o samaritano, né? Para ter um spoiler ali de Atos 2. É isso mesmo, muito bom. Então, antes de descrever Atos 2, Lucas relata lá em Atos 1, 4 o seguinte, veja lá. Atos 1, 4. E comendo com eles, Jesus, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem, olha aí uma expectativa, ó, esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então Jesus fala, esperem em Jerusalém, que vai vir uma dádiva. O judeu faz sentido com a minha festa mesmo, né? Eu vou esperar, depois da Páscoa, da ressurreição, das primícias. O que o judeu fazia? Esperava a dádiva. Jesus fala, esperem pela dádiva. Olha como a leitura muda. As festas estão ao redor disso daqui. Esperem em Jerusalém pela dádiva. Não deixem lá. O povo de Deus está reunido lá para a peregrinação. Lembrando que a festa das semanas, ou Pentecostes, é a segunda festa de peregrinação, onde o povo saía de suas casas, ou um representante familiar, pelo menos, saía de sua casa, ia para o lugar do templo, onde estava o nome do Senhor, para participar da festa.
quais são as 3 festas que tinham saído do local e ir para lá: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Essas 3 eram a ordem. Vão para o local, unidade do povo, todo mundo junto lá. Então Jesus disse para que eles esperassem com expectativa uma dádiva. Que ele disse ali, né? João disse: vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Então o dia de Pentecostes chega. Aí você chega em Atos 2. O que tem em Atos 2 assim, visivelmente ou audivelmente acontecendo? Coisas estranhas. Isso nos remete, e aí o estudioso aqui, o autor desse nosso livro fala, em Êxodo 19, na entrega da lei, teve barulho, teve raios, teve coisas barulhentas, a ponto do povo não conseguir ficar. Depois leia lá Êxodo 19 e 20. Teve manifestação sonora de Deus em Êxodo 20. Teve manifestação visual, tinham raios, teve coisas visíveis e audíveis na entrega da lei. Em Atos 2 teve vento impetuoso, não é? Não vamos ler o Atos 2 por aqui, mas teve línguas como de fogo, capacidade dada pelo Espírito para os discípulos falarem outros idiomas, que nunca tinham aprendido. E para explicar esses acontecimentos extraordinários, quem explica? Pedro. Ele levanta e cita Joel. Uma linguagem muito apocalíptica lá em Joel. Nos últimos dias, e aí acontece aquilo. Ou seja, os últimos dias chegaram ali. Vamos ver lá em Atos 2? Vamos pegar do 5. Não, do 2, melhor, do 2:1. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, então a tua mente deve ser assim: o que é Pentecostes? Não dá para entender isso se você não entendeu a festa das semanas, festa de colheita, espera por uma dádiva, por uma colheita abundante. Ao cumprir-se o dia, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Ou seja, eles eram de origem judaica, mas eles já estavam desde a diáspora. O mundo ali conhecido já era habitado por judeus. Tinham outras línguas, outros idiomas, e eles vieram de lá porque eram judeus, obedeceram ao mandamento de irem para Jerusalém, para a festa, a convocação. Vamos lá, mas eles estavam em outra cultura, falavam outros idiomas, e eles estavam lá. Estavam habitando lá, homens judeus, de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, procurando cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são porventura galileus, todos esses que aí estão falando? É como se fosse, não são iletrados, analfabetos, caipiras, gente sem estudo. Estão falando nossos idiomas. Eles estudaram, eles sabem falar os nossos idiomas, como assim? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, somos partes. Aí vai descrever de onde cada um desses que falaram vieram. Várias nações: Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Panfilha, Egito, um monte de locais cretenses, arábios. Como, olha o 11, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados, estão embriagados. Então veja, acontece o derramamento do Espírito Santo, e os discípulos passam a falar em outros idiomas, e pessoas de outros lugares do mundo entendem. Vá tentando fazer as conexões com a festa de Pentecostes. Colheita abundante, uma dádiva que era esperada, tá? A colheita agora parece que fica evidente aqui. Deus não tinha em mente e no coração só uma colheita de trigo ou de cevada, mas uma celebração de uma redenção que colheria muitos frutos.
Jesus ressuscita, abriu a sepultura como primícias dos que dormem, ele o primeiro feixe, mas vem uma colheita maior. Esperem 50 dias para a dádiva que vai chegar. O Espírito Santo então chega, colhe. Depois de Pedro falar, quantos são colhidos? 3.000. É impressionante isso, não é? Então, quando Pedro cita Joel ali, sugere uma redenção ampla. Jovens e velhos, homens e mulheres, todas as nações terão o Espírito Santo dentro de si. Quem grava a lei em nosso coração? Ezequiel ou Jeremias vão dizer: eu vou colocar o meu Espírito, vou lhes dar um novo coração, colocar o meu Espírito em vocês e gravar a minha lei no coração de vocês. Então veja, Joel 2, isso, 28, cumpre-se em Atos 2 lá. Então o método de juntar a colheita foi surpreendente, porque Deus colheria pessoas do mundo inteiro por meio... Como é que Deus faria isso? Como é que Deus faria chegar o Evangelho para o mundo todo? Tinha que aprender a falar a língua dessas pessoas, não é? Por isso que o sinal é idioma, tá? Por isso que o sinal em Pentecostes vai ter uma colheita muito ampla, e eu vou capacitá-los a isso. Vocês vão sobrenaturalmente ser capacitados por uma dádiva. Vocês vão conseguir falar outros idiomas para que a colheita seja ampla. Não só aqui, mas a colheita é mais ampla. Então, línguas estrangeiras, e aqui é claramente isso, não são sons desconexos, não são sons que ninguém entende, são sons de línguas que existem, para que a colheita seja possível em outros lugares. É isso que são as línguas aqui. Babel foi uma confusão para ninguém se entender. Essa é a reversão de Babel. Em Atos 2, reverte-se o que aconteceu em Babel. Lá em Babel, o povo queria se juntar contra a ordem de Deus de multipliquem-se e encham a terra, não é isso? O povo quer se juntar para se fortalecer, para fazer o seu nome grande, e vamos construir uma torre para mostrar que nós somos grandes. E aí Deus faz o quê? Confunde as línguas e ninguém consegue ficar mais junto e se espalha. Em Atos 2, os espalhados vêm e Deus os faz entender as línguas. Deus está juntando o seu povo. Pastor, mas assim, essa confusão que tem tido com outras igrejas não tem nada a ver com o que a gente percebe que eles ouviam falar na própria língua deles. Exato. A nossa posição... A gente não sabe se Deus fez a obra naqueles que estavam ouvindo ou nos que estavam falando. Se foi no ouvido ou se foi na boca. Mas veja, os que estavam ouviam, eu estou ouvindo a minha língua materna. De gente que é galileu. Veja, as características são claras. Eles são iletrados, eles são gente ignorante, sabe? Gente chucra, gente caipira. Como é que eu estou ouvindo eles falarem na minha língua? Então são idiomas. A nossa posição, nós entendemos que as línguas, outras línguas, dom de línguas é dom de idiomas, para capacitar pessoas que não têm capacitação a falarem o idioma que nunca estudaram, a fim de que as grandezas de Deus sejam manifestas para outras pessoas. É isso que nós entendemos, porque é isso que o texto fala. E agora pensa em Pentecostes. Faz sentido com a festa é de colheita. A festa não é de êxtase. Se falou que ninguém entende, como é que vai colher? Como é que eu vou colher pessoas amplamente se eu não falar o que eles entendem? Não há êxtase emocional, não há nada aqui me dizendo isso. A própria festa, por isso que eu digo, por isso que a primeira parte foi a festa. Entenda a festa para entender o que aconteceu. E por que aconteceu isso? Por que o sinal não foi o rosto resplandecer? Poderia ser qualquer outro sinal, não sei, sabe? Estou pensando aqui em qualquer outro sinal sobrenatural. Então o rosto ficou brilhante. Mas não, foram capacidade de falar em outros idiomas. Pastor, então está
observo que eles estavam falando mesmo, porque eu estou ouvindo eles falarem. Isso. Eles estão falando na minha língua materna. É como se tivesse um ambiente, vem um alemão, um holandês, um norueguês, e de repente eu falo em alemão. Eu nunca estudei. E eu falo as grandezas de Deus em alemão. Eu estou entendendo. Esse rapaz, eu conheço aí, veio da Galileia, a roupa dele ele não consegue falar isso. E Deus dá essa capacidade para que a colheita seja feita. Então, o Pentecostes é a dádiva generosa de Deus, do Espírito Santo, para que a colheita fosse feita. E aqui nós temos, deixa eu ver o que eu coloquei agora aqui. Isso, olha só, o que aconteceu de manifestação nesse dia, né? Você tem visualmente e audivelmente elementos que podem remeter ali à entrega da lei, e o método foi esse, tá? Com a chegada de Pentecostes, o Senhor chamaria para si pessoas do mundo inteiro por meio da pregação do Evangelho. Os portadores da mensagem seriam quem? As testemunhas, cheias dessa dádiva de Deus. As línguas, então, tiveram essa relevância estratégica. Não foram só um sinal, mas um método também, pelo meio do qual a graça de Deus fosse conhecida em todo o mundo. Então, os apóstolos tinham recebido essa instrução: esperem pela dádiva. E a dádiva era maior do que eles podiam imaginar. O que é Atos 1:8? Mas recebereis poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Não é? O Espírito foi derramado para lhes dar capacitação e poder necessários para a etapa seguinte da redenção. Ou seja, colher no mundo todo as gentes, os gentios, as nações adorando a Deus. Somente pelo poder do Espírito derramado, o reino de Deus se expandiria da presença física de Jesus na Palestina para os confins da terra. Somente por meio da ousadia dada pelo Espírito aos homens comuns, o alcance seria maior. O Pentecostes então celebra essa dádiva generosa que Deus deu ao seu povo, de ouvir o Evangelho na sua língua. Ajuda a gente a esclarecer e pensar que Pentecostes não é a descida do Espírito Santo. Pentecostes é a festa em que o Espírito Santo desceu a primeira vez. Exatamente. Só que aí desceu num Pentecostes específico, que 50 dias depois de uma Páscoa específica que o Cordeiro Pascal foi entregue. Em outras palavras, isso não se repete. Então, Senhor, desça sobre nós como desceu em Pentecostes. Isso não vai se repetir, gente. Isso foi pontual. Isso foi pontual. Não se repete mais. Porque foi uma festa 50 dias após a morte do Cordeiro Perfeito, o sepultamento dele, a ressurreição de Jesus. Jesus não vai ressuscitar de novo, não é? Pentecostes não vai se repetir. Foi uma festa pontual. Exatamente, uma boa lembrança. Só citando, então, Isaías 53:11, quando fala que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Então, a gente trabalha desde a colheita, desde o plantio até a colheita, e depois a gente vê o fruto do nosso penoso trabalho. Uma coisa interessante é quando Paulo está viajando, a terceira viagem, ele quer chegar em Jerusalém para o dia de Pentecostes. Por quê? Porque ele está levando com ele um comboio de gente de vários lugares. Os auxiliares de Paulo naquela viagem são gente das nações, e ele quer ir para o Pentecostes em Jerusalém. Olha como faz sentido, ele quer levar a colheita, ele quer mostrar, o fruto está aqui, ó. A festa tem que estar muito na nossa cabeça. Pentecostes não é a descida, Pentecostes é o nome da festa, na qual o Espírito Santo desceu. Foi à toa? Não, porque a festa é colheita, então a colheita começa ali. Deus tem um versículo que fala que enquanto as nações não foram
evangelizadas, Jesus não volta. Isso, e será pregado esse evangelho do reino em todas as nações e então virá o fim. Isso. Ali já foi pregado em todas as nações, porque tinha todas as nações ali, certo? Que é o que você está falando. Que aí o Espírito veio, falou e todas as nações estavam sendo representadas. Um mundo conhecido ali, aí você vai... Aí eu fico pensando assim, então, Jesus podia voltar aquele dia, porque já tinha se cumprido esse versículo. Ou se não, ou não eram todas as nações. Então, mas aí... Só tinha judeu, no caso. Só tinha judeu. Isso, ali tinham judeus de diversas nações. Tá? Tinham judeus de diversas nações. Não são todas as nações conhecidas do mundo, eram de diversas nações. Ele citou as nações. O mundo não se resumia que aquelas ali. Acho que dá 17, alguma coisa assim. Tinha outras nações que não estavam ali representadas. Sim. Tanto é que os judeus são convertidos. E agora Paulo vai para outros lugares. Senão eles teriam, bom, não precisamos mais ir. Já estão aqui as nações. Não precisamos mais. Eu estou pensando assim, que se Jesus virá a hora que ele quiser, o dia certo dele. Isso. Então, pode ser hoje, pode ser amanhã. Se você pensar em todas as nações, hoje então ele não tem, porque tem um grande número de pessoas não alcançadas. Sim. Então aí eu fico pensando, mas se Jesus pode vir hoje, então já deve ter tido um tempo que todas as nações, pelo menos uma pessoa de cada nação ouviu. Aí eu fico pensando, aí Jesus poderia voltar hoje. Entendeu? Tá bem, Jesus? Não, eu acho assim, em vez de você... Ai, meu Deus, que confusão. Não se confunda com isso e almeje apoiar missões. Ele está falando assim, coisa, tem judeu que mora na França, Oi? tem judeu que mora no Brasil. A literalidade. Tem judeus dessas nações, que claro que não é França e Brasil que eu estou falando, judeus que moravam hoje foram. Saiam e preguem o evangelho a todas as nações. Esse é o nosso texto que tem que nos levar a esse objetivo. Isso, a colaborar com missões. É isso que você tem que se preocupar. Mais do que, mas será que é hoje? Se preocupe com o espalhar do evangelho. A única pessoa que vai saber quando tiver cumprido tudo que está determinado é o próprio Deus. Sem dúvida. Então vamos lá, vamos seguindo aqui, tá? Então o Pentecostes é essa dádiva generosa que Deus dá do Espírito. Línguas, então, a primeira surpresa que os apóstolos tiveram foi a capacidade de pregar o evangelho nas línguas de nações ali reunidas, né? Olha lá, com a ascensão de Cristo, Satanás não pode mais enganar as nações, né? Isso é importante para o evangelho ser pregado às nações, o Espírito Santo descer. Agora vocês vão, toda a autoridade me foi dada, ele falou em Mateus 28, vão e preguem. E aí em Atos 1:8, vocês recebereis poder para ser testemunha. Vão, o Espírito Santo é essa dádiva. Então Jesus começa a remir os eleitos, os seus, em todas as partes do mundo. O que mais? E além disso, além dessa questão, antes disso, lembra que no Antigo Testamento as nações são chamadas a ir para Jerusalém, a ir para Israel. Em Atos é o que? Saiam daqui, espalhem-se. A forma muda aqui, né? Não é só uma questão centrípeta, agora é centrífuga. Se espalhem, vão. Cristo tem que ser levado às nações, na língua dos outros povos. As línguas, então, de Pentecostes eram línguas, idiomas, para que as pessoas pudessem entender o Evangelho. Isso é curioso, esse poder da vida aqui colocado. Olha que curioso que o autor do livro nos traz. Se você se lembra o que aconteceu, o que a Fernanda falou, lá no deserto, com o bezerro de ouro, teve a idolatria, né? Moisés foi receber a lei, teve a idolatria, ele desce, fica louco da vida, quebra as tábuas, e qual é a punição para o povo? Pega a espada e mata, por essa punição. E se você depois ler em casa, quantas pessoas morreram naquele dia? 3.000. Aí o autor pega isso e fala assim, é a reversão do deserto. 3.000
convertidos no Pentecostes. É o poder da vida. 3.000 morreram em Êxodo. Aqui 3.000 se convertem. É muito interessante. Eu fui lá ver, como assim? Uns 3.000 foram mortos da espada pelo pecado da idolatria. Enquanto esperavam, não se arrependeram, ficaram lá na idolatria. Morte de 3.000. Enquanto esperavam, desce o Espírito Santo, 3.000 se convertem. E assim, é a Bíblia, né, gente? É a palavra de Deus. Será que é aleatório, 3.000 lá, 3.000 aqui, com toda essa tradição de espera da lei? É curioso demais isso. É muito bonito ver isso, né? É como se não tivesse surgido. Exato, minha querida, exato. Eu vou reverter. Eu reverto essa morte. Então, bem lá depois do milênio, do bezerro de ouro, em outro Pentecostes, o Messias entronizado enviou seu Espírito aos discípulos e deu poder para pegar o Evangelho usando a espada do Espírito, que não matou, mas deu vida ali, em vez de morte da vida. A graça divina, houve uma inversão do Sinai, e exatamente 3.000 pessoas foram salvas. Então, a gente percebe a necessidade do congregar. O Espírito Santo hoje habita na igreja, habita nas pessoas. Sim, somos pedras vivas de um... Exato. O crente em casa sozinho, ele não vai ser alvo do batismo com o Espírito Santo. Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo nós temos como conversão. Sim. Se você falou que é crente, então ele já foi. Sim, se é um crente, ele já foi batizado. Não, eu não disse o crente em casa. O fulano, a pessoa em casa. Eu vou para a igreja, eu vou ficar em casa. Então, Jesus vai me batizar aqui. A pessoa em casa pode ser evangelizada e pode crer ali. Tem que ouvir. Tem que ouvir. Sim. Como ouvirão, senão a quem prega, como crerão. Ela pode crer e receber o batismo do Espírito Santo igual conversão, regeneração, em casa, sozinho no YouTube ouvindo o Hernandes. Pode. Agora ela vai ter a necessidade de congregar. Isso é uma evidência de que ela é parte de um corpo, porque ela é uma pedra viva. Porque ali está o Espírito Santo, como desceu lá. Estavam reunidos, sim, esperando a dádiva. E desce o Espírito Santo na festa de Pentecostes. Mas assim, você está dizendo que o Espírito Santo não pode atuar a não ser no coletivo. É essa a tua... No descrente sozinho em casa. O descrente sozinho em casa, sem ouvir o Evangelho, sem comunhão, sem congregar, Jesus não o batizaria com o Espírito Santo. Sem ouvir o Evangelho, é impossível. Ordinariamente como crerão, se não há quem pregue. É esse o meio que Deus deu para que o Espírito... Então, casa, a atividade do Espírito. O veículo do Espírito é a palavra. Exato. É isso. Ok? Entendi. Ok. Entendemos o significado. Agora a parte final aqui é bem mais rapidinho. O Pentecostes é a igreja hoje. Então olha só. Nós temos Páscoa, redenção, morte do Cordeiro. Pães asmos, santificação, retirada do fermento. Primícia, celebração de uma nova vida. Pentecostes, colheita abundante. Dádiva generosa do Espírito Santo, levando redenção, santificação e nova vida a todo o mundo. Espalhando isso a todo o mundo. Pentecostes é a expansão da redenção. Uma colheita grande. Então, Pentecostes, como o pastor lembrou, é uma realidade passada. O que é Pentecostes? A descida do Espírito Santo naquele evento é uma realidade passada. Tá? A descida do Espírito Santo naquele dia da festa. Da festa. Não se repete isso. Ok? Mas os frutos daquele dia nós vemos, porque os frutos são a colheita de pessoas que foram capacitadas pelo Espírito de levar a palavra para outras pessoas, tá? Pessoas do mundo todo são colhidas até a volta de Cristo. Isso é um fruto daquele dia, que não se repete mais. Então não pode continuar, não pode ser normativo para as pessoas que fazem as festas hoje. Boa palavra. Atos 2 é um texto descritivo do que aconteceu naquele dia. Não é norma, porque já aconteceu.
O que é norma? É que quando alguém crê, recebe o Espírito Santo. Isso é evidente, mas aquele dia não será repetido como uma norma. Senhor, faça hoje o que aconteceu em Atos 2, não se repete. O que pode acontecer igual a Atos 2? Quando você evangeliza alguém, acontece a mesma coisa que em Atos 2, uma colheita mas até de mesmo alguém. essas festas que eles fazem, as festas judaicas hoje em dia, então quer dizer que... Não, nós não comemoramos, nós não somos judeus. Nem a Páscoa nós comemoramos a ceia do Senhor. Não é? Como eu disse, nós aproveitamos um calendário cristão no nosso país para aproveitar o tema e lembrar disso, mas nós não comemoramos a Páscoa. Então teremos que comemorar coisas, primícias, Pentecostes, tabernáculos. Por que só a Páscoa? Nós não somos judeus. Nós aproveitamos o calendário e usamos isso a nosso favor. Tá? Então, olha lá, Pentecostes é uma festa que não se repete, é uma evidência de Jesus dando continuidade à sua obra redentora. É Jesus dando continuidade. Se você ler lá em Atos 1, escrevi o primeiro livro, Teófilo, não sei o quê, e agora eu escrevo o segundo para mostrar o que Jesus continua fazendo. A continuação do que Jesus está fazendo. Jesus está dando continuidade à sua obra redentora, alcançando pessoas de diferentes culturas e idiomas por meio de uma dádiva. Foi o Espírito Santo a sua igreja. Para que nós tenhamos poder para testemunhar, e uma dádiva aos que creem, o Espírito Santo. É tanto a dádiva para nós falarmos com ousadia, quanto aqueles que creem recebem o Espírito Santo, como a dádiva. Então, o que tem a ver com a gente hoje? Enviar missionários, tradutores da Bíblia até os confins da terra, faz parte de nós celebrarmos o Pentecostes. Então assim, Adilson, quer celebrar o Pentecostes? Envie missionários. É assim que a gente celebra o Pentecostes. Acabou a bateria, tudo bem. Era o último mesmo, tá? Pentecostes também desafia a nossa igreja com o nosso propósito de pregar o Evangelho. Por que nós estamos pregando o Evangelho, querendo que pessoas se convertam? Por causa da dádiva que nos foi dada, e que é dada ainda até a volta de Cristo, àqueles que creem. É o Pentecostes aplicado a nós. Porque aconteceu aquilo em Atos 2, nós que cremos, temos poder do Espírito para testemunhar. E nós temos a certeza de que os eleitos receberão a dádiva como nós recebemos. Colheita virá. Isso é Pentecostes para nós hoje. Pentecostes então não é só o poder do Espírito, mas é a estratégia. Nós somos parceiros do Arquimedes, do Eulório e do Charaba, porque nós queremos que o Espírito Santo está colhendo pessoas ainda. Jesus, por meio do Espírito enviado, está colhendo. A dádiva está sendo dada em outros países, com a capacidade que está sendo dada a eles. Então, o Evangelho é global. Pessoas de todos os tipos, das mais diversas culturas e línguas, encontram esperança e salvação em Jesus. E Apocalipse 5 diz: pois ele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Pentecostes. Então, para alcançar todas as nações da terra com o Evangelho, a igreja precisa do Espírito Santo. Por que Jesus não ficou aqui, né? Eu preciso ir. Ele falou isso, né? Se eu não for, ele não vem. Se eu não for, ele não vem. O Espírito é o Espírito de Cristo que nos dá, o Espírito de Deus, de Trindade, que nos dá a ousadia e que garante que a dádiva será dada. Agora, para finalizar, uma frase do autor muito interessante, olha só, que é a próxima festa. A fim de alcançar todas as nações da terra com as boas novas do reino de Deus, a igreja precisaria de um instrumento bem diferente. 2 pontos. Uma trombeta. Semana que vem é a festa das trombetas. O anúncio. Percebe como está tudo ligado? Pentecostes, então, a gente entende os nossos irmãos pentecostais, mas veja como a gente precisa entender a festa judaica. O que significa? É colheita.
é gente crendo em Cristo. É gente recebendo a dádiva do Espírito para crer, para serem salvas. É isso que a festa nos traz. E é por isso que o Espírito desceu nesse dia da festa, para colher. É isso, irmãos. Mais uma festa, semana que vem, trombetas. Já aqui com um spoiler, né? A trombeta vai soar. E tem essa festa a ver com nós. Pois adorando isso.